Estamos começando mais um programa em foco para você ligado aqui na tela da Rede Premium TV. Estamos aqui para trazer sempre o melhor para você, o melhor conhecimento, sempre agregando muito no seu dia a dia. Esse é o propósito do nosso programa em foco. Hoje recebemos dois convidados muito especiais para falar a respeito de um tema muito importante, que é a gestão de condomínios. E para isso está aqui primeiro ao meu lado o doutor Anderson Machado, ele que é advogado e consultor jurídico, especialista em direito condominial. Vamos tratar acerca destes assuntos, aqui esclarecer algumas dúvidas aí que muitas pessoas têm. Você de repente mora em condomínio? Conhece quem mora? Com certeza já deve ter ouvido falar de algum problema ou tem alguma dúvida relacionada ao tema. Então para isso o doutor Anderson está aqui para esclarecer algumas dúvidas para a gente. Doutor, seja muito bem-vindo, viu, ao nosso programa. Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui no programa em foco. É uma alegria poder trazer essas informações, né, da área condominial e sempre à disposição, né? O nosso serviço como papel como advogado aí é poder realmente ajudar os condomínios aí de uma forma que possam diminuir os conflitos, né, e diante de tantos problemas que um condomínio enfrenta no dia a dia. Ótimo. Doutor Anderson é de Brasília e está aqui um pouquinho para falar com a gente, dividir esse conhecimento todo, que são muitos anos de experiência. Anderson, eu queria que você começasse o programa com a gente, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu ramo de atuação hoje. Fique à vontade. Henrique, eu comecei alguns anos atrás a atuar nessa parte do direito condominial, porque a gente percebeu que havia demandas nessa área, né? É um ramo muito específico, a gente sabe que em faculdades a gente não há essa matéria específica em direito condominial, mas ele é um nicho do direito imobiliário, né? E diante dessa preocupação, de tantos problemas, né? O nosso judiciário está sempre sendo acionado a todo momento por questões e conflitos na área de condomínio, começou a me especializar nessa área, ou seja, buscando primeiro conhecimento em assembleias, né, buscando conhecimentos técnicos nessa parte jurídica, né, e diante disso a gente começou a atuar no mercado. É bem interessante que muitos advogados agora, inclusive eu tenho dado algumas palestras nas OABs, nessas seccionais aí do Brasil, justamente mostrando para os advogados como atuar na área, né, e diante dessa experiência tão nova no mercado que vem surgindo de uma demanda fantástica, né? E diante realmente das questões que envolvem inadimplência, convenção, regimento, assembleia, então são muitas frentes que o condomínio realmente demanda um jurídico especializado na área. Muito bem, doutor Anderson atua na área de condomínios, né? Mas de repente a gente pensa que condomínio, a gente tem aquela visão que o condomínio é só o residencial, né? De apartamentos ali, ou de repente também de casas para moradia, mas nem sempre. Olha, existem condomínios residenciais, condomínios comerciais, condomínios mistos, condomínios de shopping centers e também de rede de hotéis. Doutor Anderson, quando alguém procura você no seu escritório para resolver um assunto dentro do direito imobiliário, quais são os casos mais comuns que aparecem? Olha, principalmente nessa parte quando envolve essa questão imobiliária, nós ingressamos com essa parte envolve questões de garantia de obra, né? A gente sabe que problemas de construtoras que quando entregam condomínios e com o passar dos anos vão se perdendo, vendo os problemas diante das manutenções ou não e os vícios de obra. Então, para a área imobiliária, nesse ramo, no nicho do condomínio, seria dessa forma mais específica as questões das garantias. Então, claro que existe todo um processo de uma avaliação de engenheiro, de um técnico, que vai primeiro poder verificar, né, as condições da edificação e aí, com base nisso, através de laudo, parecer técnico, a gente consegue realmente passar e ver qual é a necessidade do condomínio em relação às garantias. Então, são muitos problemas que nós enfrentamos nos condomínios, tanto lá no Distrito Federal como São Paulo. A gente tem esse problema de realmente, na questão de chamado vícios endógenos, vícios exógenos, e a gente tem que estar atento a isso, né, para poder realmente demandar de uma forma que seja viável para o condomínio diante de valores que realmente, quando a gente fala de uma edificação de obra, os valores são consideráveis. Muito bem. A gente tem uma questão também, até em decorrência mesmo, né, da crise nacional, dos problemas econômicos que o nosso país passa nesse momento, que é um reflexo dos cidadãos, a questão da inadimplência, né? Hoje a gente tem um dado aí onde 1/3 da população brasileira
tem restrição, tem o seu nome sujo, e isso vai refletindo nas suas contas, né? Então, acredito que dentro do tema da inadimplência também afete bastante o mercado que o doutor trabalha, né? Inadimplência de condomínios também. Também. Nós temos lá no escritório uma área especializada de cobrança e é um problema que assola todos os condomínios, né? A crise, a gente sabe no país o que aconteceu nesses últimos anos e, diante disso, nós percebemos que refletiu isso, claro, nos condomínios também. Então, existem formas que a gente trabalha eficazes, né, realmente de combater essa inadimplência, principalmente depois que surgiu o novo CPC em 2015, que a cobrança de taxa de condomínio virou um título executivo, na qual hoje nós podemos realmente executar essa dívida, se tornou um pouco mais célere, né? E diante disso, até mesmo o bem vinha a ser penhorado, né? Porque é uma garantia real, o bem e o imóvel diante de uma dívida condominial. Então, existem vários métodos que nós trabalhamos, dentre eles negociações de forma extrajudicial, né? Parcelamentos diferenciados, né? Existe, claro, as cobranças de taxas de juros e multa, que no condomínio são muito baixas. Então, as pessoas às vezes pagam um cartão de crédito, pagam o financiamento de um carro, diante das multas, né, os juros que são mais altos e deixam de pagar o condomínio. E só que condomínio nós sabemos que não gera lucro. O condomínio ele vive daquela receita, né, para se pagar as despesas também necessárias ao condomínio. E a dificuldade é grande. Então, realmente, existem alguns escritórios especializados, existem empresas especializadas na área de cobrança que a gente tem que combater de forma eficaz para que realmente não traga problemas maiores para o condomínio, né, como, por exemplo, cortar uma água, cortar uma luz por falta de pagamento. Muito bem. E qual as melhores maneiras que hoje um administrador de condomínio, né, ali o geridor dos serviços, ele pode se precaver para evitar já de antemão esses problemas com essa inadimplência? A gente diz sempre acompanhar, né? O Código Civil, de forma muito clara, diz que a responsabilidade da cobrança das taxas de condomínios é do síndico. Está lá no artigo 1348. Então, o síndico ele tem que estar atento. É claro que ele não vai bater de porta em porta, em condômino, para poder estar cobrando. Mas o que ele faz? Ele, através de uma administradora e de uma assessoria jurídica, ele consegue combater essa questão da inadimplência, né? Mas tem que estar de olho, tem que saber as unidades, principalmente a questão de cadastro. Os cadastros dos moradores têm que estar sempre atualizados, né? Por uma questão que, quando a gente realmente aciona, utiliza o judiciário para fazer uma cobrança de taxa condominial, nós precisamos acionar quem? O proprietário, nunca o inquilino, o morador, sempre o condômino proprietário. E aí a gente precisa desses dados para que a ação dê continuidade. Então, é importante o acompanhamento do síndico e verificar realmente como é que anda a inadimplência no condomínio. Muito bem. Doutor Anderson, eu morei num condomínio onde eu presenciava algumas situações que muitas vezes eram muito difíceis para os condôminos, porque a administração fazia o seguinte: dentro dos elevadores dos blocos, ela colocava uma relação de quais eram os condôminos que estavam devendo e qual era o valor exato e a quantidade de meses. Quer dizer, expor de uma maneira que muitas vezes causa ali um constrangimento, né? Eu não sei até que ponto chega essa forma de cobrança para realmente o condomínio conseguir o que quer, que é que o condômino pague em dia as prestações ali do condomínio. É verdade, Henrique. Nós temos que tomar muito cuidado com essa exposição, né? Os condôminos, de uma maneira geral, eles têm o direito de saber quem são as unidades que estão inadimplentes. Algumas questões que as pessoas não percebem, que os síndicos não percebem, é que a gente diz que na dívida condominial, quem deve não é a pessoa. Então, não é o fulano de tal que deve. Quem deve é sempre a unidade. Então, expor nomes não é viável, não é bom. O que a gente tem feito, né? É claro que todos os inadimplentes vão constar sempre nos balancetes que a contabilidade emite mensalmente. Então, todos têm direito e acesso a esses balancetes. Mas expor em elevadores, como eu já vi, por exemplo, as pessoas colocarem em Facebook quem está devendo, isso vai se gerar um processo judicial de dano moral e o condômino inadimplente, consequentemente, terá êxito. Então, não é bom. Existe uma forma que a gente sempre diz que é uma forma mais amena e que também dá o mesmo efeito, é colocar as unidades que estão adimplentes. Então, colocamos as unidades que estão adimplentes, que estão pagas em dias e, consequentemente, aquele que está inadimplente, as pessoas também, de uma outra forma, vão saber, né, que não estão pagando a taxa de condomínio. Mas lembre, nunca colocar o nome, sempre a unidade, porque no direito condominial nós estamos falando de direitos reais, garantias reais, então quem deve é sempre a unidade e nunca o condômino. É verdade. Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente um pouquinho o que significa assessoria jurídica preventiva.
Pois é, hoje tudo que a gente diz que é preventivo é mais barato e mais célere, né? Então, eu comecei a perceber que os condomínios precisavam de pessoas especialistas, advogados, para orientar, porque a maioria das demandas envolve o judiciário, e trabalhar dessa forma preventiva. Então, por exemplo, nós pegamos lá no escritório, trabalhamos com um caso que é muito importante, são garantias contratuais. Todos os contratos que o condomínio já tem assinado ou vão assinar, passa sempre por uma assessoria jurídica, porque a gente tem que ver as garantias do cliente, tanto do prestador de serviço, como também, principalmente, que é meu cliente, o condomínio. Essa é uma forma de trabalhar de forma preventiva, para que não haja futuras demandas judiciais, né? Outra questão importante também é a gente sempre fazer atualização, né, de convenção e regimento interno. A convenção é a lei maior do condomínio e o regimento as normas de conduta. Então é importante que a convenção, diante de um quórum qualificado, segundo determina o Código Civil, que a convenção esteja dentro dos parâmetros legais, né? Há diversas decisões novas no nosso judiciário que envolvem garagens, que envolvem animais, que envolvem barulho, silêncio. Então a gente tem que tomar certo cuidado que quando houver esses regramentos estiverem estipulados na convenção e no regimento, consequentemente teremos menos conflitos, né? Então, de uma maneira geral, seria essa parte e o dia a dia do síndico, né? O síndico, ele está sempre com dúvida, ele tem sempre um problema, uma novidade, e o nosso papel na advocacia preventiva é poder, como o próprio nome diz, prevenir, é orientar para que não haja uma demanda judicial e dirimir, claro, os conflitos. Essa convenção dentro dos condomínios, existe uma certa padronização que tem que ser seguida ou, de repente, a organização ali decide qual que é a melhor forma sem respeitar determinados parâmetros ali? Não existe, assim, existe alguns pontos que o Código Civil traz que elenca em termos de títulos que são obrigatórios na constituição do documento. Mas cada condomínio tem sua particularidade, né? Tanto é que o regimento hoje interno, ele ficou muito flexível, que antigamente, no Código Civil de 2002, ele tinha que estar preso aos 2/3 para um quórum. Conseguir 2/3, a gente sabe que é complicado no condomínio, né? Então, hoje a gente consegue, diante de uma convenção, estipular a alteração do regimento interno por maioria simples dos presentes. Mas não há um padrão. Eu digo sempre que quando há uma proposta lá para a gente poder verificar e atualizar a convenção, a gente sempre vai em loco para entender o condomínio. Cada condomínio tem suas características, né? Como bem colocou aqui. Existem condomínios comerciais, residenciais, mistos, hoteleiros, shoppings. Então, não existe um padrão. Então, eu até vejo muitos grupos, né, de WhatsApp, as pessoas pedirem modelos, né? E existem sim os tópicos que podem ser tratados na convenção, que são tópicos gerais e obrigatórios, conforme determina a lei. Mas, claro que existem questões de especificidades técnicas, que a gente tem que avaliar isso em cada condomínio. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo comercial agora e já voltamos com mais desse assunto super interessante aqui, falando com o Dr. Anderson Machado sobre condomínios.